Representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje pela primeira vez em mais de 3 anos. As delegações foram enviadas para Istambul, na Turquia. A princípio, a expectativa era de que os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin estivessem presentes. No entanto, o líder russo não viajou para a Turquia. Já Zelensky foi até o país, mas cancelou a participação nas negociações, alegando que Moscou enviou uma delegação decorativa. A reunião de hoje, apesar da tensão e da pressão de países ocidentais, representa um raro avanço nas relações diplomáticas entre as duas partes. No começo da reunião, o ministro das Relações Exteriores da Turquia afirmou que é fundamental alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível. Quem chega para fazer uma análise é o Igor Lucena, doutor em Economia e também em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Muito boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês e uma boa sexta-feira. Boa sexta-feira para a gente. Igor, é claro que a gente já não esperava a presença, principalmente de Donald Trump e também do Vladimir Putin nessa reunião. Mas que balanço você faz, uma vez que o encontro aconteceu de uma forma ou de outra? Olha, Kelly, é um balanço muito pequeno, porque a gente está falando de vices-primeiro-ministros, líderes que dos dois lados, não, pelo menos do lado russo, não tem tanta capacidade de decisão, não é capaz de tomar iniciativas e, ao mesmo tempo, a gente está assistindo ataques no campo de batalha. Então, você não pode tomar como uma credibilidade séria quando o próprio presidente Vladimir Putin não leva esse contato e essa análise para o campo de fato de discutir a paz. O presidente Zelensky, junto com o presidente Trump, de fato tentaram criar uma situação para o presidente Putin ir para essa negociação, mas ele não foi, né? E aí é interessante, porque quando a gente está falando de relações diplomáticas e acordos de paz, geralmente você tem o primeiro escalão debatendo os detalhes e os presidentes vão basicamente para assinar o acordo. Não foi o caso, a gente não está vendo o Sergei Lavrov, não estamos vendo os grandes representantes russos, estão pessoas que não têm a capacidade de fato assinar acordos, e isso é muito negativo. A visão que passa é que o presidente Vladimir Putin não quer entrar em um acordo de paz. E aí vai criar uma situação mais complexa, porque os Estados Unidos já assinaram seu acordo de recursos estratégicos e querem esse acordo de paz para que eles possam começar a explorar. Então, o presidente Putin vai bater em um ponto importante, que é os interesses de Donald Trump na Ucrânia, que já ele deve começar a perder a paciência, mas de fato foi uma semana bastante triste e não vejo um avanço significativo nesse cenário internacional. Inclusive, Igor, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pretende se reunir com Vladimir Putin assim que for possível organizar um encontro. Antes de viajar ao Oriente Médio, Donald Trump havia dito que poderia se reunir com o líder russo depois da agenda oficial na região. O Kremlin também destacou que o encontro entre os dois é sem dúvidas necessário, mas deve ser cuidadosamente preparado. Os Estados Unidos afirmaram que as negociações na Turquia não devem avançar muito, enquanto Trump insistiu que não vai acontecer nada até que ele e Putin conversem frente a frente. Bom, Trump diz que é isso, nada vai acontecer enquanto os dois não conversarem. O Kremlin diz que tudo isso tem que ser acertado cuidadosamente. O que está nas entrelinhas, hein? Olha, Kelly, existe aí dois interesses extremamente divergentes. O presidente Donald Trump quer sim entregar para o cidadão americano que ele fez a paz, que ele conseguiu entregar uma política externa onde os Estados Unidos têm a capacidade de resolver conflitos até com seus grandes rivais, como a Rússia. Por outro lado, a Rússia quer ganhar o máximo de tempo possível. E o que é que significa isso? A Rússia sabe que provavelmente não vai devolver quase nenhum dos terrenos que eles anexaram. Pode ser sim que ele tenha que devolver um ou outro, mas a visão russa é: vamos tentar avançar o máximo possível nos territórios já invadidos e o máximo que a gente consiga estabelecer que não entre novas medidas contra a Rússia. E é isso que está aparecendo. Quanto mais tempo passa, mais a Rússia avança, mais difícil torna-se para a Ucrânia se defender.
e isso vai dar um leverage, uma possibilidade maior dos russos de sentarem à mesa com os americanos presidente Trump em específico, querendo avançar na paz, vai terminar dando mais territórios para os russos do que de fato os russos até almejam. Então acho que está sendo uma dança, uma valsa aí, que os dois querem sair ganhando, mas no final quem sai perdendo é a Ucrânia. Olha, Igor, a França está aberta a uma discussão sobre o envio de armas nucleares para outros países da Europa. Em entrevista, o presidente Emmanuel Macron afirmou que qualquer expansão do arsenal nuclear francês para outras nações estaria sujeita a condições, incluindo o poder sobre o destino final do uso do armamento. O francês, que sempre defendeu uma autonomia estratégica da Europa em defesa, afirmou que deve definir as diretrizes para as próximas semanas. É uma discussão para as próximas semanas. Ele ainda destacou que a medida segue os passos dos Estados Unidos, que compartilham aeronaves com armas nucleares na Bélgica, Alemanha, Itália e Turquia. A Polônia já expressou interesse em contar com o armamento francês. Segundo dados do ano passado, a França tem cerca de 280 ogivas nucleares. Você acredita que isso vai para frente e por que esse anúncio neste momento, Igor? Kelly, eu acho que isso vai para frente, isso vai para frente com muita força. Isso porque os Estados Unidos vão sim retirar o máximo de apoio militar dentro do território da União Europeia. E como a gente sabe que o Reino Unido não faz mais parte da União, a única potência atômica que nós temos no continente é a França. A Alemanha está se rearmando com um plano de 500 bilhões de euros e para compensar a saída dos Estados Unidos da União Europeia, a gente vai ter que ver gastos militares de mais de 1 trilhão de euros. Esse dinheiro existe na União Europeia, está sendo já negociado quase 800 bilhões. O grande ponto é que você mesmo que tenha dinheiro, armas nucleares não são feitas do dia para a noite. E a França tem interesse em defender os países que são, em tese, mais propícios a terem ataques. Então, acho que a Polônia já se mostrou interessada. Lembrando, a Polônia sofreu duramente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e é um dos países que mais cresce de influência política e peso econômico na União Europeia. A Alemanha agora pode ser também que vai receber isso e, ao mesmo tempo, a França se mostra como um player que quer ampliar o seu arsenal e a sua capacidade nuclear e também mostrar que pode fornecer outros tipos de armas nas suas grandes empresas para os outros países da União Europeia. Então é uma estratégia francesa, mas também é uma estratégia europeia. E eu acho que isso vai ser muito forte, acho que isso vai tornar países como China e Rússia não vão ficar satisfeitos, mas não tem muito o que fazer. Com a saída dos americanos da União Europeia, os europeus vão ter que se defender com todos os tipos de equipamentos. E se eles têm essa quantidade de ogivas nucleares, não tem sentido ficarem todos na França. E sim, os seus países que são parceiros e que vão se defender. Inclusive, a criação de um exército europeu composto por uma parte de todos os exércitos dos países membros está, sim, em uma fase de avanço de debates e isso pode se tornar uma realidade em breve. Igor, durante a viagem ao Oriente Médio, o presidente americano voltou a falar que pretende tomar o controle da faixa de Gaza para transformar o território em uma zona de liberdade. A ideia foi apresentada pela primeira vez em fevereiro, quando Trump afirmou que os Estados Unidos reconstruiriam a região e transformariam Gaza na Riviera do Oriente Médio. O presidente reiterou o desejo de assumir o controle da região, afirmando que não há mais nada para salvar no território palestino, já que praticamente não há prédios em pé. A maior parte da população está deslocada internamente. Trump disse que quer ver uma zona de liberdade e que as coisas aconteçam na região, Igor. Olha, Kelly, inicialmente, a primeira declaração do presidente Trump eu achei bastante inócua, até porque ele estava falando sobre isso, falando sobre tomar de volta o Canal do Panamá, a Groenlândia, né? E a gente ficou um pouco surpreso. Agora, tanto o Canal do Panamá quanto a Groenlândia são nações com capacidade de articulação política internacional, enquanto a faixa de Gaza não tem. Acho que a visita do presidente Trump nos países árabes, principalmente com Mohammed bin Salman,
mostra um interesse do presidente Trump de se aproximar mais dentro da faixa de Gaza. Quando ele fala isso, ele não necessariamente significa que os Estados Unidos vai ter uma nova colônia na faixa de Gaza, mas ele pode, em parceria com esses outros países árabes, reconstruir e, obviamente, ter ganhos militares, econômicos e financeiros dentro da região. Mas isso não resolve o problema dos milhões de habitantes que estão naquela região e que precisam de palestinos, que precisam de casas, precisam de apoio, precisam de uma organização política longe do terrorismo do Hamas. Lembrando que a faixa de Gaza ela é apenas uma região da Palestina onde você tem a Cisjordânia, que tem hoje a maioria da população. Então, eu não acho isso impossível, mas é extremamente complexo. Eu acho que isso não é uma prioridade do governo, mas pode se tornar uma realidade, porque não vejo na comunidade internacional nenhum outro plano e ninguém com capacidade para, de fato, reconstruir aquela região, gastar dinheiro e fazer uma organização política. Obviamente, ele não teria como fazer isso sozinho, teria que ter o apoio não só de países árabes, que estariam dispostos a entrar, e até mesmo Israel, já que a faixa de Gaza é toda circundada pelo Estado de Israel. Mas que isso pode se tornar uma realidade, um novo projeto do governo americano, acho que sim, acho que passa a se tornar algo crível a partir de agora. Vamos falar de um assunto que a gente abordou no começo do jornal e é um grande destaque aqui no Brasil, Igor. A China e a União Europeia suspenderam a importação de carne de frango do Brasil por pelo menos 60 dias. A suspensão aconteceu depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O MAPA confirmou hoje o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial do país. Esse caso foi detectado em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Com a confirmação, a área já foi isolada e as aves restantes eliminadas. Agora vai ser conduzida uma investigação complementar em um raio inicial de 10 quilômetros da área da ocorrência do foco. A mortalidade de aves no zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida e segue sendo investigada. O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne nem de ovos. Por isso, a população pode ficar tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados. Igor, a gente lembra aqui que o Brasil é o maior exportador global de carne de frango. E em relação aos ovos, a gente exporta uma pequena parte, né, cerca de 1% mais ou menos, mas recentemente houve um aumento muito grande da exportação de ovos, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Então, o que a gente pode prever daqui para frente em relação ao mercado internacional? Quando a gente olha o mercado internacional, temos um trabalho aí longo pela frente para mostrar toda a transparência, né? Kelly, tem um cenário que eu diria que seria um cenário nacional, que é fazer um trabalho diplomático entre o Ministério da Agricultura e o Itamaraty para que tragam os inspetores da China e da União Europeia para mostrar que a situação foi pontual, que não foi algo que está generalizado dentro da produção aviária brasileira e que a situação foi resolvida de modo a abrir novamente esses mercados. O prejuízo da China e da União Europeia é muito grande, a gente está falando de centenas de milhões de reais mensalmente, e se esses produtores que já tiveram problemas dentro da produção interna no ano passado não conseguirem fazer suas exportações, a situação fica muito, muito complicada. Então, isso impacta até mesmo o resultado do PIB nos próximos meses e trimestres, se essa situação não for resolvida. Agora, também é difícil entender que, no passado, quando você tem uma situação como essa, o lobby, né, da União Europeia, de qualquer país, ou até mesmo da China, é grande por parte de lá para que mantenha-se fechado o mercado o máximo de tempo possível para favorecer os produtores internos ou até mesmo produtores de outros países. Isso é uma preocupação legítima, isso ocorre, o Brasil também faz isso, mas eu acho que como a gente está passando por um cenário de dificuldades com os Estados Unidos, de um autoprotecionismo, eu acho que nenhum dos dois blocos, né, nem China nem União Europeia, vai querer passar essa mensagem de aumento do protecionismo. Então, acho que agora tem que ter muita diplomacia, tem que ter muito trabalho
para poder reverter essa situação o mais célere possível. Mas, de fato, é uma péssima notícia e uma péssima notícia para o nosso agro, que é o grande responsável pela manutenção da balança comercial. Pois é, né? Representa 25% do PIB do Brasil. O Brasil acabou de ir para a China com uma grande delegação, inclusive desse setor, né? Com representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, a gente torce para que tudo se resolva mais rapidamente, viu? Igor, muito obrigada. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana. Obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana a todos, Kelly. Obrigada.